né? Então, é toda uma engrenagem que o cara está lá dentro do hospital fazendo a manutenção de um ar-condicionado porque ele ganhou uma licitação, só que para ele ganhar essa licitação, talvez a licitação ela não foi correta, né? Então o cara entra, aí o cara deve ao político, deve ao diretor do hospital. Então, toda vez que a gente falava assim, ó, as unidades de saúde, elas têm que ser públicas. Por quê? Porque para nós, profissionais, denunciarmos tudo isso que acontece lá dentro. Mas cada vez, Angélica, a gente perde mais o campo, porque são organizações sociais, EBSER e por aí vai. Só de organização social, os 7 hospitais de campanha na Covid, durante a Covid, nós conseguimos derrubar o governador. Witzel. Então, Angélica, tem a pergunta, voltando à pergunta, né, que você me fez, tem um político corrupto, mas tem toda uma sociedade corrupta. Então, esta engrenagem é que está errada. Até porque, quando o político vai entrar, ele não pede o seu voto, ele compra o seu voto. Por isso que eu fico muito à vontade de falar, porque meu voto foi da enfermagem. Então, nós somos uma categoria que a gente sabe o que acontece lá dentro e que a gente está botando os profissionais dentro do parlamento para justamente denunciar toda essa rede, toda essa engrenagem de corrupção na área da saúde. Mas não vou falar só da área da saúde, né? Porque eu acho que também tem na educação, também tem em tudo quanto é área. Então, nós temos que ter a ética de cada cidadão. E cada vez está pior, sabe, Angélica? Eu vim de viagem ontem no avião, tinha os garotos novos, empresários, falando como é que eles entraram, né, para fazer fornecimento de carro para dentro da área da saúde, que eles trabalham com viatura. Então, é difícil, sabe, Angélica? É muito difícil. Então, está na educação, está na segurança, está na saúde, e eu acho que o cidadão tem que ter também a consciência dele de quando ele for votar, ele saber muito bem o que ele está fazendo. Né? Sim, a gente acaba concluindo que é sempre os interesses particulares que fracassa o sistema de saúde, né? Então, por isso que eu falo que não é somente os políticos, porque isso é fácil de você falar. Ah, é tudo político. São os políticos que são corruptos. E quando é toda uma sociedade de corrupção que está difícil você tirar. Para a gente tirar o governador, né, na época eu era deputada estadual, a gente teve toda uma denúncia da enfermagem e que foi encaminhada para a deputada Marta Rocha, que já foi secretária de segurança e que é policial, né, ela é dessa área. Então, a investigação, ela coincidiu e nós conseguimos derrubar o governador. Só que não é só o governador, porra. Você derruba o governador, né? Impeachment o governador, só que a corrupção continua, porque essas organizações sociais, elas são um pedacinho desse iceberg. Elas entram, elas quarteirizam o trabalhador, elas pejotizam os profissionais da área da saúde, e você fica ali querendo o teu emprego, ver as coisas acontecerem e você não tem coragem de denunciar. Então, no mínimo, quando era servidor público, você ainda falava assim, ó, eu fiz concurso, então eu vou ficar. Você é cargo de confiança, então você vai embora. Ou então o político, ó, você foi eleito, daqui a 4 anos pode não ser eleito. Mas não, eles acabaram. Eles racharam a Constituição para permitir a entrada dessas empresas em toda a área da saúde, e aí não só fornecimento, não só manutenção, mas também os funcionários hoje estão dessa forma. Então, todo mundo se cala, ninguém fala nada, e quem sofre é o trabalhador. Fica sem salário, salário atrasado, assédio moral, e inclusive, às vezes, até assédio sexual nos profissionais de enfermagem. E nesse assunto, dando uma segunda
discussão nesse assunto, hoje o sistema de saúde ele é gigantesco e cada dia ele tem aumentado a demanda, né, de atendimento, de necessidade de saúde. O sistema público de saúde, tendo que receber esses profissionais com vínculo público, ele vai conseguir dar conta de cada vez mais demandas com relação aos direitos trabalhistas, com relação à questão previdenciária desses profissionais? Você não acha que esse é um dos motivos que leva a rede pública ela a acabar contratando, mudando a forma de vínculo empregatício no Brasil? Não concordo com nada que você falou. Primeiro, a gente tem que entender, Angélica, o que significa o Estado, né? Para mim, o Estado ele é responsável, né, por políticas públicas para o cidadão. Porque você compra uma água, você paga um imposto. Você anda de ônibus, né, esse imposto que você paga para o governo, por exemplo, pagamos o IPTU da minha mãe, agora foi R$5.000 numa casa na Vila da Penha. Você imagina se toda a população paga um valor semelhante. Quem mora na Zona Sul, então, não sei nem quanto que paga. Então, esse valor ele faz o orçamento do governo, o orçamento do município, o orçamento do Estado, porque o Estado é serviço, né? Então, cada ente desse, você paga os seus impostos.